Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de cultuá-lo, de bendizê-lo, de exaltá-lo, de reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas, através deste culto. Muito bom ver cada um de vocês. Espero que a semana de vocês tenha sido boa. Irmãos, um dia desses, numa tarde de domingo, nós saímos do culto e fomos almoçar em um restaurante e havia uma fila de espera que fez com que o nosso almoço se estendesse, no horário. Mas quando chegou a nossa vez, eu fiquei bastante alegre, corri e fiz o meu prato. Olhei para aquele prato colorido, maravilhoso, e quando eu estava levando o meu garfo à boca, eu ouvi uma voz infantil dizendo: tio. E quando eu olhei, minha sobrinha Alice, de 5 anos, ela disse: agradecer. Você esqueceu de agradecer. E eu assim, com o garfo, Nessa situação eu aprendi 2 coisas. A primeira é que de fato nós precisamos lembrar de agradecer ao Senhor pelo alimento, não só pelo alimento, mas por todas as coisas que o Senhor faz em nossas vidas. E a segunda coisa que eu aprendi é: nunca leve sua sobrinha no almoço de domingo. É claro que é uma brincadeira, Leve sim. Nesta semana, para ser mais exato, na sexta-feira, Deus me deu o privilégio de fazer mais um ano de vida. Ou, dependendo da perspectiva, menos um ano. E quando a gente faz aniversário, fica essa dúvida: é um ano a mais ou é um a menos, Vivi mais um ano, mas estou mais perto da morte agora. E agora? Bom, pela perspectiva da gratidão que nós temos visto aqui e trabalhado, é melhor olhar o copo meio cheio. Então vamos dizer mais um ano de vida e não menos um ano, Louvado seja o Senhor que tem nos sustentado. Irmãos, hoje nós vamos concluir a breve série temática cujo título é Um Coração Grato. Até agora, cada sermão abordou uma pergunta diferente. No sermão Onde Estão os Outros, nós refletimos a respeito do porquê somos ingratos. No sermão Há Motivos para Agradecer, nós consideramos pelo que precisamos ser gratos. E hoje, neste último sermão, a pergunta é: o que daremos ao Senhor? E através desta pergunta, nós pensaremos em como nós podemos ser gratos. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116. E nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 12. Salmo de número 116, e nós vamos ler o versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Vamos ler mais uma vez. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Até aqui. Senhor, me coloco à disposição do Senhor neste momento, para que pelo poder do Teu Espírito a palavra seja pregada e o Senhor cumpra o seu propósito.
Opera, Senhor, para além da força humana, do pensamento humano, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Corrige-nos como discípulos, que nós possamos de fato ser mais gratos e cada vez mais semelhantes a Jesus. Leva-nos ao arrependimento por tantas murmurações, por tantas reclamações, por tantas situações em que nós esquecemos das coisas que o Senhor fez, por causa daquelas que nós pensamos que o Senhor deixou de fazer. Ajuda-nos a olhar para a vida de uma forma mais grata, pela ação do poder do Teu Espírito e segundo a graça que nos é concedida no Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vocês sabem, normalmente nós abordamos a Bíblia no que a teologia chama de lectio continua. Lectio continua é um modelo de pregação em que você segue cada uma das passagens da Bíblia em sequência. Então a gente começa num livro e vai seguindo texto por texto até que o livro termine. Depois a gente vai para outro livro e faz isso novamente. Nós fazemos isso porque acreditamos que toda a Escritura é inspirada e toda a Escritura é palavra de Deus para nós hoje. Porém, nesses 3 domingos, os 2 últimos e hoje, nós estamos fazendo algo diferente. Pregação temática. Só que há alguns perigos na pregação temática. Em primeiro lugar, na pregação temática, corre-se o risco de ignorar o contexto imediato da passagem e nós empregarmos interpretações e aplicações que são estranhas ao significado do texto e à intenção do autor bíblico. Em segundo lugar, a pregação temática, ela tende a desconsiderar que o mundo bíblico era completamente diferente do nosso. Então existe uma distância histórica relacionada ao tempo, existe uma distância cultural, era outra cultura e nós estamos em outra cultura, existe uma distância geográfica, porque a maior parte dos acontecimentos bíblicos ocorreram no Oriente e nós estamos no Ocidente. Existe uma distância linguística, por quê? Porque nós hoje falamos o português, mas a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, alguns pedaços, e grego. E também existe uma distância espiritual por causa do pecado, por causa, enfim, da queda entre nós e o texto bíblico e a nossa compreensão a respeito de Deus. Então a pregação temática, ela nos coloca em perigo muitas vezes, porque ela visa ser relevante para o ouvinte atual, muitas vezes desconsiderando todas essas lacunas. E, em terceiro lugar, a pregação temática ela concede uma liberdade demasiada que pode levar aquele que ensina a se afastar da doutrina. Mas a verdade é que todos os temas, todos os assuntos, sem qualquer exceção, eles devem proceder da doutrina. E toda prática e aplicação que não procede da doutrina deve ser rejeitada. Por exemplo, uma consequência de erros como esses é uma pregação legalista, do tipo, você tem que ser grato. E então você vai para sua casa e enquanto você puder, você tenta não murmurar. Às vezes você esquece e solta ali uma reclamaçãozinha, mas logo você volta, não, porque eu ouvi a pregação lá que eu não devo murmurar. E nós ouvimos também que sempre devemos agradecer. E aí então você começa a semana, não, ó Senhor, obrigado pelo sol, obrigado pela lua, obrigado pelo trânsito. Você está até tão inspirado que você agradece até pelo engarrafamento. Mas aí os dias vão passando, e na medida em que você vai esquecendo daquilo que você ouviu, porque os dias vão passando, você volta a praguejar e maldizer o calor,
o frio, a chuva. Sabe? Nossa, que calor. Nossa, que frio. Ah, vai chover bem hoje. Quer dizer, você queria qual alternativa? Só tem essas 3, né? E sabe por quê que isso é um problema? Porque o legalismo, ele pressiona a pessoa a ter um comportamento moral, mas ele não tem poder para transformar o coração. Então você fica tentando, na força do seu caráter, que é caído por causa do pecado, ser uma pessoa grata e não reclamar. E aí o que acontece? Uma outra possibilidade é uma abordagem mais motivacional, como se ao pecador bastasse um empurrãozinho emocional para obedecer a Deus, para não murmurar e para começar a agradecer. No entanto, irmãos, assim como a ingratidão não é apenas um problema comportamental, ela também não é um problema essencialmente motivacional. Porque a verdade é que, por mais motivados que nós sejamos, quando essa motivação acabar, eu e você voltaremos para o deserto, Saara, do nosso coração, árido, reclamando da comida que estava fria, do refrigerante que estava quente, enfim. Porque a nossa natureza pecaminosa é assim. E a pergunta é, então, como nós podemos lidar adequadamente com o problema da ingratidão? Eu trouxe um trecho de Bryan Chapell, onde ele diz o seguinte, abre aspas, a pregação que exorta mudança comportamental ou retidão moral à parte da dependência da graça de Deus em Cristo, apenas encoraja o que levará à reprovação da parte de Deus. A realidade, irmãos, é que o problema da ingratidão é essencialmente espiritual. Segundo a Bíblia, nós não somos ingratos por falta de coerção de pregações severas, e nós não somos ingratos por falta de incentivo de pregações motivacionais. Nós somos ingratos porque desde a queda, o pecado passou a habitar em nosso coração, nos tornando cada vez mais cegos e esquecidos das maravilhosas e incontáveis dádivas que Deus nos dá. Então, o legalismo e a pregação motivacional, elas não são capazes de lidar com o problema da ingratidão. Porque o problema é muito mais profundo. O problema diz respeito às raízes do nosso coração. O problema diz respeito ao pecado. Irmãos, é por isso que através desta série nós estamos pregando que para termos um coração grato, nós precisamos de uma mudança não superficial. Nós não precisamos de alguns conselhos, nós precisamos de uma mudança interna e profunda, de dentro para fora. Nós precisamos de um novo coração. Porque assim como todo pecado, como disse Jesus, todo o pecado, ele surge dentro do coração. Sabe de onde vem a sua ingratidão? Não é das circunstâncias, mas é de dentro de você. É de dentro de mim. Essa é a perspectiva do Evangelho. Por isso, então, para nós sermos gratos, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da regeneração. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer da água e do Espírito, porque somente o Evangelho pode transformar o nosso coração e torná-lo verdadeiramente grato ao Senhor. E depois, então, irmãos, como filhos amados de Deus, tendo sido regenerados pelo Espírito, nós precisamos buscar a santificação, que vai se evidenciar de diversas formas, e uma delas é a gratidão. Então, a gratidão é fruto do Evangelho, não uma prerrogativa para que você, pelo seu esforço, se torne simplesmente, se transforme, se torne uma versão melhor de si mesmo, como as pessoas têm pregado hoje. Não é sobre você sozinho lutar com os seus pecados e você mudar você, mas é sobre você trabalhar
ao lado do Espírito Santo que está te santificando, crendo que somente a graça de Deus pode te tornar uma pessoa mais grata e menos reclamadora. Mas quando nós falamos em gratidão, irmãos, de que tipo de gratidão nós estamos falando? Será que a gente está falando só sobre o uso de palavras? Será que gratidão na Bíblia diz respeito a dizer obrigado? Isso é mesmo gratidão? Nisso parece que a mente hebraica ela é diferente do nosso pensamento ocidental. Uma vez que nós já colocamos então, no começo deste sermão, a perspectiva do Evangelho sobre a gratidão, eu quero te convidar a olhar para esse texto bíblico rapidamente, para nós aprendermos o significado de gratidão dentro do contexto e do pensamento judeu, para nós entendermos o que o autor bíblico aqui ele está querendo dizer quando ele faz essa pergunta: o que daremos ao Senhor? Então vamos lá. O que nós precisamos entender a respeito do judeu é que no pensamento hebraico, gratidão diz respeito a muito mais do que palavras. Gratidão diz respeito a muito mais do que palavras. Rapidamente, o livro dos Salmos, irmãos, também conhecido como Saltério, é o inário dos judeus, uma coleção de hinos hebraicos e orações inspirados por Deus. Os Salmos, eles foram usados pelos israelitas para auxiliar na prática da adoração enquanto os judeus ofereciam os seus sacrifícios em Jerusalém. E ainda nos dias atuais, os salmos podem nos ajudar a expressar diante de Deus os nossos sentimentos de alegria, de tristeza, de frustração, de gratidão e até de indignação, acredite se puder. João Calvino, ele diz o seguinte a respeito do livro de Salmos, abre aspas: eu me acostumei a chamar esse livro, acho que não de maneira inapropriada, de uma anatomia das partes da alma, pois não há nenhuma emoção que possamos experimentar que não esteja representada aqui como em um espelho. Ou melhor, o Espírito Santo deu vida a todas as dores, pesares, medos, dúvidas, esperanças, cuidados, perplexidades, em suma, a todas as emoções perturbadoras com as quais a mente humana pode ser agitada. Ou seja, irmãos, com o livro de Salmos, nós podemos entender como o Senhor reina sobre as nossas emoções e direcionarmos as nossas emoções da forma que é a vontade do Senhor e para a glória do Senhor. O Salmo 116, por exemplo, ele é da categoria que é chamada de Salmos de Ações de Graças. Ou seja, ele é um poema que nos ensina e nos ajuda a expressar a nossa gratidão diante de Deus. Como nós devemos expressar a nossa gratidão diante de Deus? Como nós expressamos sentimentos diante de Deus? Se você quiser aprender isso, leia o livro de Salmos. No caso de hoje, nós queremos aprender a expressar gratidão. E o livro vai nos ensinar, através hoje deste Salmo 116, que é um salmo de ações de graças. Em primeiro lugar, irmão, se nós observarmos esse capítulo, nós vamos perceber que o salmista, ele está recordando um momento de muita tribulação da sua vida. O texto vai dizer que ele estava sob ameaça e risco de morte, versículo 3. Se você ler o texto inteiro, você vai descobrir que o salmista estava angustiado, atribulado e triste, versículo 3. Ele estava abatido, versículo 6. Ele estava chorando. Contra ele, armadilhas tinham sido levantadas, versículo 8. Ele estava aflito, versículo 10. E ele perdeu a confiança em todos os homens, versículo 10 também. Então essa é a situação do salmista. Ele está profundamente aflito, ele está cheio de tribulações, como muitas pessoas que entraram aqui hoje podem estar na mesma situação. Talvez você tenha entrado aqui hoje com um sorriso no rosto, mas só o Senhor sabe como está seu coração. Só o Senhor sabe quais foram as situações que você enfrentou durante a semana.
Só o Senhor sabe o que você ouviu do médico. Só o Senhor sabe, enfim, dos problemas que você tem enfrentado com os filhos, com a família, no seu trabalho ou por onde você está andando. Então, a primeira coisa interessante aqui é que o salmista ele não é uma pessoa diferente de nós. Ele passava por muitas tribulações, da mesma forma que nós estamos aqui hoje e talvez estejamos muito entristecidos, abatidos, não sabemos, enfim. Nós só vemos o rosto dos irmãos com um sorriso e não sabemos a realidade de cada um, a menos que nos conte, né? Mas o que o salmista faz, irmãos? Diante desse cenário intenso de sofrimento e perigo iminente, o salmista clamou ao Senhor, que ouviu a sua oração e lhe deu livramento. Olha só, versículo 4, a invocação do Senhor, a invocação do bem, né? Olha só. Então invoquei o nome do Senhor, livra-me, Senhor. Ele invocou o Senhor no dia da angústia. Olha só, o salmista está ensinando. O que a gente faz no momento da angústia? A gente só chora? A gente chama o vizinho e fala com ele, chama algum irmão e conversa com ele. Tudo bem, essas coisas, não tem problema a gente fazer isso. O problema é que nos nossos momentos de luta, muitas vezes a gente fala com todo mundo, mas a gente não fala com Deus. E o salmista, quando ele está diante desse risco, ele diz que ele invocou o nome do Senhor. E disse, me livra, Senhor. E muitas vezes nos falta essa atitude mesmo, de clamarmos ao Senhor no dia da angústia. Nós não vamos buscar a nossa solução humana primeiro, depois, em última instância, a gente ora. Não, a oração deveria ser o nosso primeiro recurso. Então ele invoca o nome do Senhor. E por que ele invoca o nome do Senhor? Versículo 10. Porque ele confia no Senhor. Ele disse, eu criei, eu acreditei, apesar de ter dito, eu estou muito aflito. Ele estava muito aflito, mas ele não deixou de acreditar e não deixou de confiar no Deus que fez os céus e a terra. É como outro salmista disse, eu elevo os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É como outro salmo diz, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de algumas, de todas. Aí você fala, mas Deus não me livrou de todas as aflições, mas pode ficar tranquilo que essa palavra vai se cumprir até o dia final, quando Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais praga, nem reclamação vai ter, gente. Se você bater o dedinho na cama do céu, você não vai praguejar e nem sentir dor. É uma boa notícia? Ele confia no Senhor, e o Senhor, o que o Senhor faz? O Senhor dá atenção. Versículos 1 e 2, o Senhor inclinou o seu ouvido e ouviu o clamor e a súplica do salmista. E aí no versículo 8 o salmista diz que veio o livramento do Senhor. Ele disse, livraste a minha vida da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés do tropeço. O salmista está dizendo, foi difícil, mas o Senhor livrou a minha vida. Foi difícil, mas o Senhor enxugou as minhas lágrimas. Foi difícil, mas o Senhor me guardou para que eu não tropeçasse. Irmãos, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco. Não há nada que nós devemos temer. O que está te colocando medo diante do cenário que você está atualmente? Está com medo do futuro? Jesus disse, até mesmo o fio das vossas cabeças estão contados. Deus está seguro quanto ao nosso futuro. E muitas vezes nós não estamos seguros em Deus com relação ao nosso futuro, porque nós estamos confiando demais em nós mesmos e pouco em Deus. Ele é o Senhor que livra o seu povo no dia da aflição. Em terceiro lugar, depois que o salmista recorda o momento difícil da sua vida, e o salmista clama ao Senhor que lhe dá livramento, ao recordar do dia da angústia e do socorro do Eterno, o salmista expressou a sua gratidão ao Senhor pelo livramento, e ele expressou não apenas com palavras, mas também principalmente com ações. E aqui a gente começa a entender como que funciona a gratidão no pensamento judaico.
Em primeiro lugar, a gratidão através de palavras. Diferente de nós, que pensamos que gratidão é simplesmente dizer obrigado, Jesus, obrigado, Deus. A ideia de gratidão para o judeu era louvar e elogiar o Senhor por quem Ele é e por tudo que Ele faz. Então, assim, o judeu ele não fala assim, oh, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Não. Ele começa a exaltar os atributos de Deus. É a forma dele manifestar a gratidão com palavras. Ao invés de dizer obrigado, Deus, ele diz: o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, o Senhor é quem livra, o Senhor é a mão forte que nos tirou do Egito. Ele vai elogiando o Senhor. Isso é gratidão para o judeu. A palavra hebraica para gratidão e para louvor é a mesma. A ideia do judeu em ser grato ao Senhor está totalmente relacionado a lembrar dos seus feitos, sim, mas a transbordar através de palavras tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor faz nos nossos dias de aflição e tribulação. Olha só, se você observar esse texto, olha só a passagem. O salmista diz, no versículo 1, que o Senhor é aquele que ouve o clamor do seu povo. No versículo 5, ele diz que o Senhor é compassivo, justo e misericordioso. No versículo 6, ele diz que o Senhor protege e salva os simples das armadilhas. No versículo 7, ele diz que o Senhor é bom e que concede de tranquilidade à alma aflita. No versículo 8, ele diz que o Senhor é aquele que nos livra da morte e do tropeço. Você percebe a gratidão dele nas palavras? Ele vai lembrando do que o Senhor fez e ele vai elogiando o Senhor. Misericordioso, compassivo, bondoso. Isso é gratidão em palavras, no pensamento hebraico. Você percebe como o salmista manifesta aqui a gratidão dele? Ele simplesmente relata o que o Senhor fez, ele elogia o Senhor, afirmando os atributos do Eterno e transbordando em louvor ao Senhor. Agora, saindo da gratidão através das palavras, vamos falar sobre gratidão através dos atos. Que aqui talvez more a nossa maior hipocrisia. Porque talvez você pense assim, eu sou uma pessoa grata, porque eu falo, obrigado Jesus por isso, obrigado Jesus por aquilo, obrigado Jesus por... Enfim. E não tem problema você dizer isso, não tem problema você manifestar a gratidão dessa forma. O problema é quando essa gratidão existe nos seus lábios, mas não existe nas suas ações. Existe nos nossos lábios, mas não existe na forma como a gente vive. É quando essa gratidão é um discurso, mas nós não temos o que os judeus chamavam de ações de graças, que é o que se comemora na semana que vem, né, no caso dos Estados Unidos, como foi mencionado na semana passada. O que é gratidão através de atos? É o que nós chamamos de ações de graças. Isto é, depois de louvar ao Senhor por quem Ele é e por todos os benefícios que recebeu, o salmista se perguntou: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Ou seja, irmãos, para o salmista, gratidão é algo que vai muito além do que dizer obrigado, ou proferir palavras de louvor e elogios ao Senhor. A verdadeira gratidão não apenas rememora os atos salvíficos de Deus, mas também corresponde ao Salvador com atos de amor, devoção, adoração, serviço e comunhão diante do povo de Deus. E nessa passagem, a gente percebe que, se a gente ler só esse versículo e ignorar o contexto, a gente perde toda a riqueza teológica e a gente perde a informação de que o salmista está, em todo esse salmo, dando vários motivos pelos quais, ou várias formas, que ele poderia entregar algo ao Senhor por todos os benefícios que ele havia recebido. Eu vou falar alguns deles. Olha só. Qual é a grande pergunta do salmista? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Em primeiro lugar,
nós encontramos no texto, amor ao Senhor que ouve a oração dos fracos e aflitos, no versículo 1. Olha só, amo o Senhor, pois Ele ouve o clamor da minha súplica e inclina o seu ouvido para mim. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Versículo 2, parte B. Adoração ao Deus da aliança, olha só. Eu o invocarei enquanto eu viver. Versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. No versículo 17 ele vai dizer mais uma vez, invocarei o nome do Senhor. O que ele poderia dar ao Senhor por todos os benefícios que recebeu? Amor ao Senhor que ouve a oração dos fracos e aflitos. Adoração ao Deus da aliança. Em terceiro lugar, devoção diante da comunidade da aliança, versículo 14. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Olha o versículo 18, parece uma cópia. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu... o salmista entendeu que uma forma de expressar gratidão era valorizando o povo de Deus e estando no meio dele. Aí tem gente que fica dizendo, obrigado Jesus, obrigado Jesus. A parte do povo de Deus, não, eu não preciso congregar, eu sou a igreja. Não faz o menor sentido. A gratidão como ato é expressada no contexto da comunidade pactual, do povo de Deus reunido, da família de Deus, do corpo de Cristo, da reunião dos santos, do ajuntamento daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Então, gratidão ao Senhor, a parte da igreja. Senhor, eu sou grato pelo Senhor, eu só não vou na igreja. Isso aí não faz o menor sentido. O salmista está dizendo, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios? E aí ele mostra nos versículos 14 e 18, devoção diante da comunidade da aliança. Que mais? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Serviço ao Salvador e libertador dos que nele confiam. Versículo 16, olha o que ele diz. Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva, porque tu me livrastes das minhas cadeias. Irmão, para o judeu não basta falar obrigado. Ele fala, não, eu preciso servir esse Deus. Eu preciso me colocar à disposição desse Deus, os meus dons, os meus recursos, tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Isso é gratidão para o judeu. É mais do que palavras, é vida com Deus, é serviço ao Senhor, é uma vida menos autocentrada e uma vida que pensa na comunidade e nos outros. É uma vida que pensa menos nas coisas desta terra e que coloca mais os olhos na eternidade. Que mais? Que daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado, obediência e submissão à lei do Senhor. Versículo 17. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. E esses sacrifícios estão prescritos na lei de Moisés. É claro que nós sabemos que a parte sacrificial não se aplica a nós nos dias de hoje. Mas a nossa devoção, a nossa obediência e submissão à lei moral de Deus continua. Então, Senhor, eu sou tão grato ao Senhor, mas eu não obedeço a palavra dEle. De que serve essa gratidão? Senhor, meu coração transborda de gratidão pelo sol, pela chuva, pelo vento. Imagina Deus falando assim, legal, só falta você me obedecer agora. Você já me chama de Senhor. Só falta se submeter à minha palavra. Senhor, obrigado por todas as bênçãos, caloteiro. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Vida com Deus e para Deus enquanto habitar neste mundo. Versículo 9. Ele diz, resoluto, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Além da vida com Deus, morte para Deus,
quando nós deixarmos este mundo. Versículo 15. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Tradução da Almeida, Revista Atualizada. Preciosa é ao Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Olha só, irmãos. É viver com Deus. É enquanto estivermos vivos, vivemos para Deus. E quando morrermos, morremos para Deus. Porque seja morrendo ou vivendo, nós somos de Deus. Isso é gratidão. Gratidão não é proferir palavras vazias que não expressam nada do que a gente vive. Gratidão, ela é demonstrada nos nossos joelhos quando eles se dobram diante do Senhor. Eu não estou falando literalmente desses joelhos, porque senão, do contrário, quem não consegue dobrar o joelho não conseguiria adorar o Senhor. Eu estou falando dos joelhos do coração. Eu estou falando daquele amor por Deus, aquela consideração, aquele temor. Esse é o Senhor que morreu por mim. E agora eu dou a minha vida para Ele. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu sou servo dEle. Mais uma vez, irmãos, gratidão para o judeu não diz respeito apenas a palavras de gratidão, mas atitudes de gratidão em resposta à salvação do Senhor. O Senhor é digno de toda adoração, não só porque Ele nos criou, mas também porque Ele nos salvou da perdição. E saindo agora do contexto antigo, vamos para o mundo, vamos para o nosso mundo agora. O nosso exercício é refazer a pergunta do salmista em relação a nós hoje. O que nós daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? E para responder essa pergunta, eu quero fazer isso em duas partes. Primeiro, nós precisamos pensar sobre todos os benefícios. E pensando em todos os benefícios, sabemos que é impossível enumerá-los, pois as bênçãos de Deus jorram de uma fonte inesgotável sobre as nossas vidas. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada amanhecer, cada abrir dos seus olhos, cada batida do coração, imerecida, mas um presente do nosso Criador. E é por isso que a gente chama hoje de presente, porque é uma dádiva. Mas não é possível, irmãos, enumerar, principalmente no tempo de um sermão, todos esses benefícios. Não dá para lembrar de todos. Por isso eu quero te convidar a lembrar hoje, pelo menos do maior deles. Todos os dias, nós vivemos muitos livramentos, como o salmista viveu aqui. Mas o maior deles, sem dúvida, é a salvação que Deus nos providenciou em Cristo Jesus. Como filhos de Adão, irmãos, o pecado nos separou de Deus e nos tornou escravos. E por isso os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes foram contaminados. Nós queremos fazer o bem e nós não fazemos. Nós não queremos fazer o mal e nós fazemos. Por causa do pecado, muitas vezes nós somos dominados pelo excesso de passado e nós caímos em quadros de depressão. Por causa do pecado original, nós somos muitas vezes dominados pelo excesso de futuro e nós acabamos em diversas crises de ansiedade. Nós, por causa do pecado original, muitas vezes não conseguimos descansar a mente e viver o dia de hoje. O dia está acontecendo hoje e sua cabeça está no ontem. O dia está acontecendo hoje e sua cabeça está no amanhã. E o que a gente está perdendo com isso? A dádiva, o presente, o hoje, o agora. Meu irmão, você não pode mudar o que passou. E meu irmão, você nem sabe se você vai viver amanhã. Por isso, eu te aconselho a simplesmente receber do Senhor a dádiva do presente, o hoje, e vivê-lo para a glória de Deus. Lance suas preocupações no Senhor hoje, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, como diz a palavra.
Irmãos, como filhos de Adão também, cada um de nós morremos espiritualmente por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Cada um de nós merecíamos morrer, tanto a morte do corpo quanto a morte da alma, tanto a morte nesta vida quanto a morte eterna. Todos nós merecíamos a separação eterna de Deus. Todos nós merecíamos passar a eternidade encerrados no inferno, onde somente a ira de Deus está presente, mas não a sua graça. Não há graça no inferno, há somente a ira de Deus. Mas, irmãos, assim como o salmista, um dia o Senhor olhou para a nossa miséria. Um dia o Senhor olhou para a nossa perdição e para a nossa incapacidade de salvarmos a nós mesmos. Então Ele ofereceu um sacrifício por nós, o seu Filho amado Jesus Cristo, o justo pelos injustos, para cancelar a dívida do nosso pecado, para levar sobre si mesmo a morte que nos pertencia e para desviar de nós a ira de Deus. E assim Ele demonstrou por nós tão grande amor, enorme graça, imensurável bondade e misericórdia. Nós cantamos aqui hoje: antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meu irmão, antes de você cometer o primeiro pecado da sua vida, Cristo já tinha sido sacrificado por você e no seu lugar, por nós. O Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Antes de existir o problema, Deus já tinha providenciado uma solução. Esse é o contexto, o nosso contexto de pecado, morte e livramento. E agora eu refaço a pergunta: o que daremos ao Senhor? O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado? Mas isso não aplicado mais ao salmista, aplicado a nós. E aqui algumas observações são importantes. O que daremos ao Senhor não é o ato de barganha para que Deus faça algo por nós, mas é uma resposta de amor pelo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, o que daremos ao Senhor não é um ato de recompensa. Por quê? Porque todas as coisas que podemos oferecer a Deus nos foram dadas por Ele mesmo. Nós não somos capazes de recompensar o Senhor. E ainda que nós dessemos tudo o que nós temos e toda a nossa vida, nós estaríamos eternamente aquém daquilo que Ele fez por nós. Romanos 11:35 diz assim: quem primeiro deu alguma coisa ao Senhor para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não tem barganha, não é um ato de recompensa. E o que daremos ao Senhor também não é um ato de mérito humano, porque Deus nos salvou unicamente por causa dos méritos de Cristo. Isaías 64:6 diz que todos nós somos como um impuro, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o pano que a mulher usava para limpar a sua menstruação na época. Meus irmãos, as nossas obras, elas não conquistam nada diante de Deus. É somente a obra de Cristo que o faz. Então, o que nós daremos ao Senhor? Eu disse que não é um ato de barganha, não é um ato de recompensa e nem um ato de mérito. O que nós daremos ao Senhor, então? Ações de graças. Como manifestação da gratidão, através de uma entrega voluntária, em resposta ao amor e à bondade de Deus que nos alcançaram e nos salvaram da perdição eterna. É isso. É isso que nós daremos ao Senhor. Não para sermos salvos, mas porque Ele nos salvou. Ações de graças.
Mais do que dizer obrigado, ações de graças. Eu vou repetir tudo que eu disse que o salmista colocou no texto como ações de graças, para que eu e você hoje também façamos o mesmo. O que nós daremos ao Senhor? Amor ao Senhor, que ouve a oração dos fracos e aflitos. Adoração ao Deus da aliança. Devoção diante da comunidade da aliança. Serviço ao Salvador e Libertador daqueles que nele confiam. Obediência e submissão à lei do Senhor. Vida com Deus e para Deus enquanto vivermos neste mundo. Morte para a glória de Deus quando deixarmos deste mundo. Se você achou que dizer obrigado era suficiente, você errou. Porque muitas vezes as nossas palavras dizem obrigado, mas os nossos atos demonstram ingratidão. A nossa falta de serviço, a nossa falta de zelo, a nossa falta de participação e de dedicação ao Senhor e à obra dEle, a nossa falta de proclamação do Evangelho dEle, são uma vergonha para nós. É como se Ele não tivesse morrido, é como se o Senhor não tivesse nos dado nada. Por isso eu quero encerrar esse tempo fazendo algumas perguntas para nós. Você que diz que é grato a Deus e que gosta de ficar falando, sei lá, postando, obrigado Jesus, obrigado Deus. Essa gratidão pode ser vista na sua vida. Ela pode ser vista na forma como você se relaciona com a comunidade pactual. O seu testemunho fora da igreja produz glória ou difamação para o nome de Deus? Obrigado, Jesus. Amanhã eu vou fazer seu nome ser maldito entre os homens porque eu carrego o nome de Jesus, mas vivo de forma indigna dele. Nós temos buscado a santificação. Temos lido a Bíblia, temos orado ao Senhor, temos guardado o dia do Senhor, ou temos substituído o dia do Senhor por qualquer outra coisa mais importante. Temos substituído o dia do Senhor por qualquer passeio, aniversário, transgredindo o mandamento da lei do Senhor, porque isso é o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20. Não há mandamento mais importante do que o outro. Adulterar ou transgredir o dia do Senhor são mandamentos do Senhor. As duas coisas são desobediência. Você tem sido um adorador em tempo integral em toda a sua vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 2024, 25, 26... Ou esse negócio de adoração é uma coisa para fazer na reunião da igreja. Não, lá fora é outra história. Lá fora é outra ideia. O Senhor entende, né? A gente viver de uma forma que desonra o nome dEle. Porque eu não estou mais na igreja. Ali fora eu posso fazer o que eu quiser. Na minha casa, no meu trabalho, na ética dos negócios, eu posso viver da forma que eu quiser. Você tem entregado o seu melhor ao Senhor como Abel? Você tem entregado qualquer coisa para o Senhor como Caim? Você tem sido modelo de boas obras para os outros cristãos? Você tem falado do nome de Cristo por onde você anda? Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem vivido segundo a palavra ou segundo eu acho que, ou segundo eu penso que, ou segundo eu acho que é melhor dessa forma? Nós estamos nos submetendo à palavra, nós estamos disponibilizando nossos dons, recursos e serviço ao Senhor. Nós estamos realmente entregando nossa vida a Ele. O que daremos ao Senhor? As nossas conversas são cristãs. Os
os nossos pensamentos são cristãos, as nossas atitudes são cristãs. Você é mesmo grato por tudo que Deus fez em Cristo Jesus na cruz? A sua gratidão são palavras lançadas ao vento, ou ela realmente te leva a cair de joelhos diante do Criador para dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo da Sua graça, eu não sou nada sem o Senhor, eu sou só um adorador. Senhor, eu não tenho nada para oferecer, então eu te ofereço tudo, a minha vida, o meu coração, os meus bens, a minha alma. Senhor, eu te ofereço o meu trabalho, eu te ofereço minha família. Senhor, eu te ofereço meus filhos. Senhor, eu te ofereço meu casamento. Senhor, eu te ofereço a minha forma de trabalhar. Senhor, eu te ofereço o meu serviço na igreja, fora da igreja. Senhor, eu te ofereço tudo. Eu ofereço minha vida a Ti. Meus irmãos, se a nossa vida espiritual é estática, não apresenta ação, nem movimento, nem transformação, então a nossa suposta gratidão de palavras se encaixa muito bem na categoria de Mateus 15:8, quando Jesus disse: bem profetizou Isaías sobre vocês, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor quer mais do que as nossas palavras. O Senhor quer mais do que um teatro dominical, que na verdade esconde um monte de pecados de estimação que estão impregnados nas nossas vidas durante toda a semana. A minha oração é para que, como salvos em Cristo, a gratidão ao Senhor não se manifeste apenas através das nossas palavras, mas também e principalmente através da entrega da nossa vida, dos nossos atos de resposta à salvação do Senhor. E tudo que eu falei aqui foi colocado no contexto da perspectiva do Evangelho. Não é legalismo. É responder ao que nos foi dado. Então é Evangelho. Nós precisamos então seguir o exemplo de Jesus, que orava ao Pai com palavras dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E com atitude, Ele derramou a sua vida até a morte, provando a ira amarga, para nos dar sua doce graça. E Ele fez tudo isso para a glória do Pai. Jesus não só agradeceu, Jesus morreu. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta palavra. Te louvamos pela admoestação, Pai.